fazer as pesquisas para escrever uma biografia? Bom, gente, este é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre esse livro aqui, A Arte da Biografia, do jornalista, escritor e biógrafo Lira Neto. E então eu estou gravando um vídeo nessa série, né, sobre cada um dos capítulos para poder aprofundar um pouquinho mais sobre a escrita de uma biografia, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Se você quiser conhecer um pouquinho mais também do nosso trabalho, nosso site é vidarialivros.com.br, nosso Instagram é Vidaria Livros. A gente tem ali as informações sobre os nossos títulos, como escrever um livro, publicar um livro de não ficção. E também vou ficar muito feliz se você gostar desse vídeo, de dar um like, acompanhar aqui a série, encaminhar, né, os vídeos para outras pessoas, seguir o canal, que sempre tem muita informação sobre a escrita de não ficção aqui no canal. Bom, gente, então neste vídeo, terceiro vídeo dessa série, né, que você pode encontrar aqui na playlist do YouTube, a playlist A Arte de Contar uma Biografia, eu tô falando então um pouquinho sobre cada um dos capítulos desse livro, que é um livro muito bacana, assim, para quem tá com vontade de escrever uma biografia, tanto de forma profissional, né, para pessoas que trabalham com este assunto, como também para quem tá querendo escrever pela primeira vez, né, uma biografia. De repente aqui na Vidaria muitos autores procuram a gente querendo escrever também biografia de familiares, né, de repente representantes aí de entidades, de empresas, e aí não sabe por onde começar, e a gente ajuda então fazendo consultorias, dando dicas, né, e para poder encaminhar, enfim, esses autores aí para publicação dessas histórias. Então, gente, vamos lá. Na hora de a gente fazer uma biografia, né, é muito importante a pesquisa, ela é essencial, obviamente, porque a biografia, como eu já estou explicando em todos os vídeos dessa série, é diferente, né, biografia de autobiografia. Geralmente, assim, na área, né, de jornalismo literário, a gente discrimina, né, uma biografia quando a gente está falando de um livro escrito sobre uma pessoa, escrito por outra. Né? Então eu já expliquei isso aqui no canal, tem inclusive um vídeo falando a diferença de uma biografia para uma autobiografia, né? Porque a autobiografia é quando a gente escreve a nossa própria história, né? E a biografia é quando a gente escreve a história de uma outra pessoa. Então nesta série, em específico, estou falando sobre a escrita da biografia, mas se você quiser saber sobre a escrita da autobiografia, tem muitos outros vídeos aqui no canal também que eu falo sobre este assunto, é só dar uma vasculhada aí que você vai encontrar muitas informações, tá bom? E então, assim, para a gente fazer uma biografia, a gente tem que fazer pesquisas. Obviamente, é praticamente impossível você escrever um livro sobre a história de uma outra pessoa sem fazer pesquisas, né? Sem pesquisar a respeito dessa pessoa, do contexto em que ela viveu, né? Do universo em que ela circundava, ou, eu tô falando viveu no passado, porque muitas vezes a gente escreve uma biografia de uma pessoa que já morreu, né? Mas também a gente pode escrever a biografia de quem tá vivo. Então, corrigindo essa frase, né, o universo em que a pessoa vive neste caso, né, enfim, tanto do ponto de vista histórico aí, né, do passado, quanto do presente, né, da vida dessa pessoa atual, no caso dessa pessoa que tá, né, geralmente as biografias, muitas biografias, é comum a gente escrever, né, no livro aqui o autor também fala sobre isso, né, que a gente costuma escrever biografias póstumas, até na tentativa de ressuscitar essas pessoas, às vezes ilustres, personalidades ou pessoas que a gente admira muito, que a gente ama muito, que foram muito importantes na nossa vida, né? No caso dos autores aqui da Vidaria, que geralmente também querem aí, como eu já expliquei, né, publicar o livro de antepassados, às vezes familiares que já se foram, mas que são muito importantes para a história deles, para a história da família, pessoas que, né, deixaram aí sua marca, o seu legado, enfim, a sua contribuição para todas as próximas gerações, né? Ou até mesmo donos de empresas, enfim, né? Mas neste caso, independentemente, né, se a pessoa está viva ou não, a gente precisa fazer uma pesquisa, né? E neste vídeo eu vou explicar quais são as formas que a gente tem para poder fazer essa pesquisa, tá, gente? A primeira delas é a leitura. Então a gente tem que ler aí, né, o máximo de informações possível, né, a respeito desta pessoa. Então isso vai desde, para quem é
para quem é uma personalidade, é muito comum, né, fazer biografias, escritores fazerem biografias de personalidades, de pessoas famosas, renomadas, né, até mesmo porque são pessoas que têm aí, né, um público interessado em conhecer mais sobre a vida dessas pessoas, né, então geralmente nesse caso tem muita notícia de jornal, reportagem, revistas, né, que saíram, até às vezes publicações de livros com histórias que citam essa pessoa, ou até mesmo pesquisas, livros que citam um contexto histórico em que essa pessoa viveu, né? Então é muito importante a gente fazer essa pesquisa, né? E essa pesquisa, geralmente, quando a gente faz uma biografia, ela vem aí, né, o autor, o Lira Neto, fala também um pouco aqui no livro, né? Que ela vem acompanhada de uma pergunta, né? De algo que a gente quer responder a respeito dessa pessoa, né? É muito interessante que aqui no livro ele cita, né? Por exemplo, no caso, né? Ele fala assim, né? Que em trabalhos acadêmicos recomenda-se que o pesquisador parta de uma pergunta central, a formulação de um problema a ser respondido e resolvido pela investigação, né? Na escrita de uma narrativa de não ficção, mais uma vez, não é muito diferente, né? Então, assim, eu sempre também falo isso muito para os autores aqui da Vidaria, né? Que a gente ter essa ideia central definida, o que a gente está querendo, no caso, resolver, não seria talvez a palavra melhor, né? Mas o que a gente está querendo descobrir, responder, né, com este livro, né? Essas perguntas que a gente tem a respeito dessa pessoa, né, que a gente está fazendo a biografia. E aí ele até cita aqui, né, o autor cita um caso de um bastante assim, né, emblemático, né, que ele diz assim, né, Ian Karchal, biógrafo de Hitler, diz ter partido de duas perguntas prévias para biografar o líder nazista. Como pôde um desajustado tão bizarro chegar a tomar o poder na Alemanha, um país moderno, complexo e economicamente desenvolvido e culturalmente avançado? Essa foi a primeira, né? Aí a segunda. Como conseguiu então dominar tão rapidamente as elites políticas estabelecidas, levar a Alemanha a uma aposta de alto risco catastrófico pelo domínio da Europa? Né? Então essa foi a segunda pergunta. Então, quando a gente está fazendo a biografia da pessoa que nos interessa, que a gente tem aí essa missão, né, de biografar, a gente tem que sempre saber o que a gente está querendo descobrir nessas pesquisas, né? Porque isso vai nortear quais são as fontes de informação que a gente vai buscar. Quando se trata de uma pessoa uma pessoa da nossa família, uma pessoa que não é uma personalidade muito conhecida, que não tem assim, porque por exemplo, notícias de jornais, revistas e publicações, elas são mais comuns, né, quando a pessoa tem aí uma vida mais notória, mais pública, nem que seja, né, de repente uma líder ou um líder de uma empresa, de uma entidade, de uma associação, né, geralmente essas pessoas aí podem ter saído, né, ou citações a respeito delas em reportagens, em revistas e em livros, né, e porém, com as pessoas da nossa família, a gente também pode pesquisar não só os livros para poder recorrer aí aos fatos históricos da época em que essa pessoa viveu, né? Como também a outro tipo de escrita, né? Que essa escrita de registro escrito, que são cartas, diários pessoais, né? Documentos, né? Que tem assim, de registros de cartórios, enfim, fontes também de pesquisas que envolvem aí leituras, né? De que tragam informações a respeito dessa pessoa, né? Então é muito comum, né? As pessoas terem aí diários, de repente terem trocado cartas, né? Às vezes hoje em dia é mais comum e-mails, né? Mas no passado era comum, né? E muitas pessoas que escrevem biografias, né, dos antepassados recorrem a esses diários, a essas cartas. É claro, né, gente, que diários e cartas, né, o autor também fala sobre isso, né, o Lira Neto fala sobre isso aqui no livro dele, e também é muito comum a gente saber isso, né, quando a gente está aqui, as pessoas que trabalham com a escrita de não ficção, que as cartas e memórias de diários, elas são assim, o que a pessoa escreveu, o registro pessoal, que nem sempre condiz exatamente com a verdade ou com uma coisa que foi comprovada ali. Ele, às vezes tem memórias que estão ali envolvendo emoções e sentimentos, que podem fazer com que aquele fato narrado ali não seja necessariamente, né, exatamente como aconteceu, pode ter ali opiniões, a pessoa pode estar escrevendo também com uma visão um pouco distorcida, a memória é falha, né, às vezes a gente acha que lembra de alguma coisa, que escreve de um jeito e aconteceu de outro, né, então na escrita da biografia é muito importante a gente estar sempre atento a isso, tentar pegar sempre assim,
colocando as informações que não tem como comprovar, ou que são assim de cartas e diários, é sempre bom dizer, olha, informação, né, de acordo com o diário, ou se não, tentar perguntar para outras pessoas, que agora a gente vai vir aqui para a terceira etapa da pesquisa, né? Então, assim, a primeira é ler aí os arquivos que são oficiais, digamos assim, né? As notícias de jornais, os livros. A segunda, cartas, registros de diários, enfim, que aí não são publicações, mas são escritos, né? Escritas de si dessas pessoas, né? Trocas de cartas. É muito comum existir publicação de livros, né, com trocas de cartas de pessoas famosas também, ou personalidades, ou escritores, né? Isso é bem bacana porque demonstra a escrita, né, de cartas, troca de cartas traz muito ali de como a alma dessa pessoa falava, a emoção dessa pessoa, o que ela pensava, o que ela sentia. Então traz aí um conteúdo muito rico, né, para a escrita da biografia. E então aí o último ponto, né, eu trago aqui, que é a questão das entrevistas, né? Então assim, as entrevistas, elas são essenciais quando a gente está escrevendo uma biografia, uma história de vida de uma outra pessoa. Se a pessoa estiver viva, obviamente que a gente vai fazer as entrevistas a máximo que for possível com esta pessoa, né, para que ela conte as memórias dela desde a tenra infância até a atualidade, né? Mas a gente não vai entrevistar só a pessoa, claro que não. Mesmo porque a pessoa falando de si, ela vai ter coisas que ela não vai lembrar, ela vai ter aí algumas visões distorcidas, vai ter coisas que ela não vai querer falar, ou vai estar um pouco imparcial. Então a gente sempre vai entrevistar as outras pessoas que estavam envolvidas em cada etapa, cada fase de vida do biografado, tá, gente? Então essa etapa de entrevistas é essencial. Então vamos pegar um exemplo aí de repente uma matriarca da família. Então a gente vai entrevistar, né, os filhos dela, os netos, as irmãs, os irmãos, né? Geralmente o pai e a mãe já faleceram, né? Mas de repente algum tio que ainda esteja vivo, de repente pode ser que o pai e a mãe esteja, né? Primos distantes, pessoas que conviveram na infância, que talvez eram menores, mais jovens do que essa pessoa, ainda estejam vivas, né? Todo mundo o máximo de pessoas possível, né? Que a gente conseguir encontrar aí, que tenham lembranças a respeito dessa pessoa, né? E se a pessoa estiver viva, também vale a pena a gente fazer, até mesmo para poder trazer o contraponto, né? De repente a pessoa vai contar um fato ali da infância dela, da adolescência, enfim, da fase adulta, e aí trazer quem estava junto para poder fazer a pessoa contar a mesma história, para poder trazer visões diferentes, né, do mesmo ponto. É assim que a gente vai conseguindo construir essa história, né? Então pedir sempre para essas pessoas trazerem histórias, recordações, lembranças, contar, né? Enfim, tudo que pode envolver aí essa reconstrução da vida, né? Às vezes como perguntar coisas que a gente encontrou nas pesquisas, né? E na hora de fazer uma entrevista, né, gente, agora eu vou falar aqui as dicas básicas, né? É muito importante, assim, a gente já vir com umas perguntas prévias e preparado para a entrevista. Geralmente a gente vai preparado para uma entrevista, então a gente traz ali anotações que a gente já fez, dúvidas que a gente tem a respeito, né? Se a gente sabe que a gente vai entrevistar determinada pessoa, a gente já tem uma ideia do contexto que aquela pessoa, né, representa na vida do biografado. Então a gente vai trazer perguntas que essa pessoa possa responder, que venham acrescentar a história dessa pessoa, né? Então a gente vai preparado, vai pesquisar um pouquinho antes, vai poder trazer as dúvidas que a gente tem de outras entrevistas que de repente a gente já fez, às vezes com a própria pessoa, porque a pessoa me contou uma história assim, assim, assado. Você pode falar, você lembra de como foi, né? Então na hora de entrevistar a gente tem que ter sempre aquele jogo de cintura. O entrevistado, ele é aquele curioso, né? Ele só ouve, ele pouco fala, né? Ele faz intervenções pontuais, ele deixa a pessoa falar, claro que ele norteia, né? Ele não vai deixar a pessoa falar torto e à direito. De repente a pessoa começa devagar ali, falando coisa que não tem muita importância mais para a biografia. Então a gente puxa, a gente traz a pessoa para onde a gente quer que ela vá, a gente intervém, né? Uma outra coisa importante na hora que a gente estiver fazendo uma entrevista é tomar cuidado, porque é muito comum as pessoas falarem, né, o autor Lira Neto também diz isso, mas pela minha experiência também, né, é muito comum as pessoas falarem, assim, uma resposta muito genérica e ampla. Você faz uma pergunta, como que era a vida, como era fulano? Era uma pessoa maravilhosa, né?
uma pessoa maravilhosa não descreve muita coisa, né? Então você tem que pegar e saber filtrar essas respostas e fazer outras perguntas, mas maravilhosa em que sentido, né? Por que que você tá falando maravilhosa? Ou então, assim, sempre tentar, né, também, às vezes as pessoas, elas acabam vangloriando muito, só falando coisas, né, meio que fica aquela rasgação de seda, né? Então a gente tem que tentar fazer com que esse depoimento seja o mais neutro possível, né? E traga aí as lembranças que sejam interessantes, né, histórias e pontos de vista que tragam, agreguem aí para a escrita dessa biografia, né? Eu também anotei aqui que às vezes a gente pode fazer uma pergunta, né, que o autor também lembra isso no livro, fazer uma pergunta, a pessoa não fala muito bem aquilo que a gente queria e a gente não deve ficar acuado, a gente deve perguntar de novo, de repente de uma outra maneira, contornar um pouco aquela situação, né, sempre sendo simpático, mostrando interesse, né, porque o autor fala, né, o Lira Neto, que a entrevista é como se fosse um jogo ali de sedução, a gente tem que ter empatia, a gente tem que, como entrevistador, né, a gente tem essa postura, né, de quem tá curioso a respeito da pessoa, a gente elogia a pessoa, a gente tenta ser simpático, assim como, né, educado, obviamente, né, porque a gente tem essa postura de que, olha, eu tô aqui como numa postura profissional, aqui te entrevistando, quero ouvir o que você tem para me falar, né. E aí, gente, mais importante, obviamente, de tudo é gravar, né, essas entrevistas, porque se a gente não grava, a gente não, assim, é muito alta a probabilidade da gente esquecer grande parte das informações, a gente vai ter perdido aí um grande tempo, né, de ter ido até lá, falado com a pessoa, ou hoje em dia fazendo a entrevista online, mesmo assim, né, e aí não lembrar, não conseguir anotar tudo. Então é muito importante gravar essa entrevista, porque aí na hora que for escrever o livro, a informação vai estar inteira ali, você pode transcrever, né, pegar aplicativos que fazem as transcrições, que ajudam nas transcrições, e depois puxar exatamente aquela informação que você precisava, né. Então, gente, basicamente é isso. Então, para fazer a apuração do livro, quais são, né, recapitulando, quais são as principais ferramentas que a gente usa? Então, leituras de livros, revistas, jornais, publicações na imprensa, né, reportagens, tudo que saiu já a respeito dessa pessoa, documentos oficiais, né, como certidões de casamento, nascimento, mudança, enfim, documentos que essa pessoa possa ter, que possa agregar aí a descobrir mais quem era, né, essa pessoa, cartas, registros de diários, enfim, todas essas escritas de si que a pessoa possa ter aí, que possam agregar um pouco mais para a gente poder conhecer coisas mais profundas, até, né, detalhes mais profundos da vida dessa pessoa. E por fim, fazer as entrevistas né, elencar e fazer uma lista das pessoas a serem entrevistadas de cada, né, de convívio com cada, em cada momento, né, da vida do biografado, para que a gente tenha aí então a coleta das informações para a escrita deste livro. Espero que você tenha, né, que tenha sido útil. Se você gostou, peço para você dar um like aqui no vídeo, compartilhar com quem possa estar interessado também em escrever uma biografia, fazer uma pergunta aqui nos comentários se você tiver alguma coisa para ajudar. Eu agradeço muito, muito obrigada e até o próximo vídeo.